Queridos, a paz do Senhor para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com a Eliana, por favor, né? Tá comigo aqui. É mais uma live de jejum e de oração, né? Dia 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12º dia. Vamos entrar agora para o 13º dia. Isso quer dizer que já passamos da metade do nosso propósito de 21 dias de oração. Seja muito bem-vinda a irmã Juliana, Lu da Unhas VCA, não sei quem é essa irmã Lu, mas seja muito bem-vinda. Bruno Santos, querido, seja bem-vindo aí. Patrícia Machado, muito bem-vinda. Letícia Caracas, Marisete, Maria Eugênia, Angélica, Thaís, um abraço, Thaís, para Rafael e para Jéssica. Jussara, Missilene está com a gente, todos aqui juntos, que maravilha receber vocês. Vai chamando o pessoal. Graça Queiroz, Neide Dias, hoje o nosso convidado mais uma vez. Daniela, seja bem-vinda. Um abraço a Tiago Porcino, irmão João Paulo, irmã Isabela, Henrique, muita gente conosco. O pastor Júlio César daqui a pouquinho já estará conosco nessa live de oração. Carlos Eduardo, chama a irmã Orleide, Vanessa, Brenda. Cirlândia, meu amigo Diácono Rodrigo. Ó, Vanessa já tá aí, chamei Vanessa, já tá aí. Jamile, Marcele, Jaqueline. Meu, quanta gente abençoada. Se eu esquecer algum nome aqui, que tem muito nome subindo aqui, tá bom? Olha lá a Eliana lá. Dá um abraço pessoal. E Eliana, assim, um tchau, tchau pro pessoal. Saímos do culto agora, né? O pastor Josemir Ribeiro ministrou uma palavra poderosa sobre Romanos 8:37. Em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Pastor Josemir Ribeiro, esposo da diaconisa Patrícia, uma família muito abençoada, amigos de muitos anos. Hoje ele é o vice-pastor da CEMAP, também auxiliado pelo pastor Carlos, pastor Vailson, que também sempre está conosco, e o pastor Júlio César já chegou por aqui. Vamos começar mais uma live, que a gente não pode perder tempo, cada minuto é precioso. Ontem você viu, terminou em cima da hora, precisou de outra live que não foi possível fazer. Anteontem a mesma coisa. Pastor Júlio César já está conosco e é um adorador por excelência. Vamos para a nossa live nesse momento, em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu tenho certeza que essa live tem alcançado a vida de muitas pessoas, de libertação, de restauração, de cura, de mudança, de saúde, de portas abertas de finança, profissional, acadêmicos. Ó Deus, ser feito coisas poderosas e maravilhosas, e pedimos que o Senhor possa alcançar cada pessoa. Tem gente até do Mossoró, Rio Grande do Norte conosco, Pernambuco. O Senhor Jesus está conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Olha quem está aqui comigo hoje, pastor amado. Pastora Nadege, que honra! Pastores, alegria para nós estarmos juntos aqui com vocês. E aí, pastora querida, minha amiga, pastor George, abençoado. Pai do Senhor, amados. A paz. Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Uma bênção dobrada hoje, hein? Hoje você me surpreendeu. É, rapaz. A bênção dobrada. Boa. Amém, amém, amém. Glória. Ela perguntou muito sobre a live, né? Eu disse que foi uma bênção. Aí ela está empolgada agora, eu vou estar com você aí. Pronto. E dessa ele vai estar comigo. Alguém já disse aqui, a irmã Cirlândia falou, o fogo será duplicado. Falei, amém, amém, glória a Deus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, pastor. Que coisa linda. Vamos louvar, né? Por favor, pastor Júlio César. Vamos louvar. Só quero saber do pessoal aí que está em casa, está nos assistindo, se está vendo bem, se você está ouvindo bem a gente, se está tendo alguma falha, nos avise, nos dá um feedback para a gente ir aprimorando aqui, a fim de que, de toda forma, você seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá, meu pastor, fique à vontade. Aleluia. Espírito Santo.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se deixar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E o buraco for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se cuidado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ajude o pé, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ajude o pé, sempre será Deus. Glória a Deus. Aleluias! Aleluia. Estamos recebendo aqui o irmão Carlos Patente, que já fez uma live conosco, a irmã Haline, que esteve ontem com a gente aqui. Muita gente abençoada. Deus abençoe todos vocês, pastores que estão conosco nessa live. Irmãos aqui da Bahia, fora da Bahia, do Brasil, fora do Brasil. Deus abençoe vocês. Eu sei o quanto essas lives têm sido abençoadas para a vida de muitas pessoas mesmo. E o pastor Júlio César e a pastora Nadege é um casal abençoador para o nosso casamento, não é? A pastora Nadege tem acompanhado a Eliana, eu tenho sido acompanhado pelo apóstolo Edilson, também pelo pastor Sebastião, que hoje fez aniversário, inclusive. Ele tem cara de 40, mas fez 65. O pastor Sebastião é uma bênção de Deus. E muito bom estar com esses homens, pastor Júlio César, que está na minha agenda de oração. Na minha agenda de oração tem o seu nome, o nome da pastora Nadege. Para a gente é uma honra muito grande, de verdade, ser pastoreado por vocês, ser alcançado, cuidado por vocês. Ficamos muito honrados. Pastor Júlio César, vamos continuar nosso bate-papo, nossa ministração aí, como nós fizemos na última quarta-feira. Ah, não, aí. Olha aí, Eliana. Tá vendo aí? Tá vendo aí, Eliana? O que eu fui pegar agora, Eliana? Fala aí. A mala. Fui pegar a mala para mostrar aqui. Eliana, você vai mostrar? Então tá bom, depois eu mostro. Minha mala tá ali. Ah, não, agora eu vou pegar minha mala. Aí vou pegar minha mala. Em nome de Jesus. Isso é de Deus, isso é fé. Amém, amém, amém. Amor, posso dar um testemunho? Pode. Eliana vai buscar. Boa noite a todos que estão aí também, né? Já falei com a pastora querida, minha amiga, o pastor George, a todos que estão participando. E eu me lembro que quando César chegou de Israel,
E ele teve essa palavra de Deus para arrumar a mala. Ele não falou, você não falou lá comigo, não foi? Ele não falou. Aí um dia, no decorrer dos meses, eu precisei da mala, a gente ia fazer uma viagem rápida. E aí, quando eu abri a mala e vi que estava toda arrumada, pastores, veio um temor no meu coração. Um temor que é como se eu estivesse tocando em algo espiritual. Você está entendendo? Totalmente espiritual. E aí, na hora que eu falei assim, seu pai tem uma palavra de Deus. E vamos fechar essa mala. Fechei a mala e guardei a mala novamente. Olha lá. Glória! Pronto. A próxima mala. Tá na fita, gente. Olha ela aqui, pastor. Aguardando viajar em nome de Jesus. Já comprei a mala. Em nome de Jesus. Pastor Jorge, essa mala deve ter, diante de Deus. Não, mas tu não. Aqui tem eu acho que tem 7 anos que eu comprei essa mala. Eu recebi uma promessa de que eu faria uma viagem para o exterior. E no dia que eu recebi a promessa, eu disse, vou comprar a mala. Tem 7 anos. Mas eu estou esperando, Amém. Mas, pastor, isso aí já é uma coisa certa. Amém. Não tem mais, já está decretado por Deus isso aí. Você nem se preocupa, vocês vão subir para Jerusalém. Amém. Amém. Isso aí é fato. Mas eu peguei a mala também porque nós ontem tocamos no assunto, porque a tônica ontem, eu quero como se fosse uma continuidade, né, daquilo que nós falamos, foi na terça-feira, e eu quero continuar dizendo o seguinte, eu trouxe a mala porque eu falei sobre batalhar na fé. Então, se a pessoa começar a entender que a fé é gerada por Deus em nós, eu tenho uma frase na terça que foi a seguinte, a frase. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. A frase é que Deus, ele tem mais fé em nós do que nós mesmos. Ele tem mais fé em nós do que às vezes a gente tem fé nele mesmo. Então a gente tem que ser movido por esta fé. Então batalhar por ela, que o inimigo vai querer roubar ela, roubar a fé. Mas tudo na vida nossa, os heróis da fé, como eu falei na terça-feira, eles só venceram por causa da fé, porque é a fé que vence as nossas limitações. Então, é a essência, Deus morando em nós, porque a fé é de Deus. A fé é de Deus. E ele distribui para nós. Eu coloquei a fé como um atributo moral de Deus. Também a fé o amor a misericórdia e eu creio que a fé também é um atributo de Deus, intrínseco na pessoa dele e que ele distribui para nós. Ela pode ser pequena, ela pode ser grande, eu não sei, mas se você tiver fé, as coisas vão acontecer. Eu não sei se você lembra, pastor, daquela história que o cara viu o texto que fala assim, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, diga para aquele monte ali e ele vai desaparecer e mudar de lugar. Aí ele, de repente, falou para o monte, só isso. Aí, daqui a pouco, ele escondeu na janela e depois ele voltou e olhou para o monte estava no mesmo lugar. Aí ele disse assim, eu sabia que você não ia sair daí. Por que ele sabia? Porque ele não tinha fé. Então, eu quero iniciar dizendo o seguinte, olha os 2 textos que eu quero que a gente começa. Como a gente falou da fé da batalha, isso aqui foi uma batalha. Porque quando Deus falou comigo, se eu falasse para as pessoas iam começar a falar coisas negativas para mim. Você está doido, rapaz? As roupas estão aí dentro, você não tirou roupa nova, você nunca usou. Eu falei, porque Deus mandou eu colocar as roupas aqui e ele disse que eu vou. E ele deixou, pastor, para a última semana. Meu Deus. Ele deixou para a última semana, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha passagem, não tinha nada. E não tinha nem vaga. E nem tinha vaga. Mas a mala estava pronta. Eu chamo essa mala a mala da fé. Pastor Júlio, a pastora Ana falou algo muito importante. O temor. Através do momento que você preparou essa mala.
Isso significa que nós precisamos preparar o ambiente da promessa. Porque às vezes nós não estamos preparando o ambiente da promessa. Às vezes eu chego lá na igreja, para alguém que está lá querendo casar, eu falo, Deus falou que você vai casar? E vai lá embaixo, compra as alianças. Já pega o anel de compromisso. Isso. E o pastor, e se a mulher? Eu falei, minha irmã, quem quer a bênção corre atrás, minha irmã. Então você vai atrás. É o que Bob Sorge fala no livro dele, né? Uhum. Bob Sorge diz o seguinte: o dilúvio sempre existiu, ele só precisava de um Noé para ativar isso. A cruz sempre existiu, precisava de um Jesus. A Babilônia também. Ele só precisava de um Daniel. Quando Deus tem um homem certo na hora certa, ele vai preparando o ambiente para que esse homem se mova no profético pela fé e o propósito do céu seja estabelecido. Então, precisa preparar o ambiente da promessa. Mas você sabe qual é o ardor do meu coração também, pastor? É que Sim. As pessoas que estão nos ouvindo têm um rema de Deus hoje, porque Deus, ele quer quebrar a esterilidade da vida da gente. Deus é especialista em quebrar esterilidades. Eu vou dar um exemplo aqui e vocês que estão ouvindo vão entender. Então, pensa no negócio que estava ali na minha mesa. Eu e a pastora Ana, a gente estava perguntando, saímos para conversar, que íamos falar sobre fé de novo. Vocês estão nesse propósito aí de jejum e oração, né? Durante 21 dias. Parece que estão lendo também o livro do apóstolo, não é isso? Para fazer uma campanha. O do apóstolo foi na campanha anterior. Foi na campanha anterior. Foi na anterior. Foi na anterior. Pronto. Mas, de qualquer forma, quando você está na presença de Deus, as coisas começam a desatar na vida da gente. Agora, olha que coisa interessante, pastor. Agora a gente já vai entrar numa coisa que eu considero assim, muito interessante. A Bíblia diz assim, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, está lá em Hebreus, a minha alma não tem prazer nele. Meu Olha Deus. que coisa interessante. O meu justo, ele tem que fazer as coisas por fé. Porque se não for por fé, a gente está em pecado. Então, o meu justo, ele viverá por fé. As coisas que acontecem na sua vida é tudo pela fé que foi gerada no seu coração. Então, não existe... Você não pode limitar Deus. Eu também não posso limitar Deus. E eu quero dar mais um testemunho, mas iniciando daquela palavra que nós terminamos na terça-feira, que eu disse assim, como ela é gerada? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Na boca e no coração. Na boca e no coração. Que palavra é essa? É a palavra da fé. Eu criei por isso também. Eu criei, disse Paulo, por isso falei. Sim. Então, as circunstâncias da vida, os problemas da vida, as coisas impossíveis da vida, porque todo mundo tem as coisas impossíveis da vida. Igual o Jó, por exemplo. O Jó ele disse assim, o que eu temi me sobreveio. Aí a pessoa fala assim, eu estou com medo dessa doença, fica aquele pavor. É tanto medo que a doença vai e entra. Hoje eu estou com o apóstolo. Eu tenho o direito de uma coisa, eu falei para o apóstolo. Você sabe que o cientista, as pesquisas e os estudiosos aí, o pessoal da ciência está dizendo que 80% da população vai pegar o Covid. Mas eu disse assim, eu tenho o direito de não aceitar pegar Covid. E eu não quero pegar essa doença. Eu posso pegar, qualquer um de nós. Eu estou sabendo que tem alguns pastores na cidade que já estão com essa doença. Mas eu falei, Senhor, mas eu não quero pegar. Amém. Pela fé, eu estou declarando que eu não quero que ela entre na minha vida, que ela entre na minha casa, que ela não entre na minha família. Aí, se porventura entrar, aí Deus é soberano. Mas eu tenho o direito de que pela boca, pela palavra, dizer, eu não te aceito, eu não te quero e você não vai entrar na minha casa. Entendeu? Então, a palavra da fé está na nossa boca e no nosso coração. Agora, olha que coisa interessante, pastor. Ana. E eu queria muito que os pastores que estão vindo,
os irmãos que estão aí conosco. Já estou vendo ali, já tem mais de 100 pessoas, já está chegando a 100 pessoas. Então, eu queria falar o seguinte, olha que coisa interessante. Ana tinha uma esterilidade na vida dela de não gerar, porque o útero dela era um útero atrofiado. Então, ela estava predestinada a não ter filhos nunca. Ana não podia ter filhos. E o mais interessante, pastora e pastor Geórgio, irmãos, é que quem servou a madre de Ana foi o próprio Deus. Aí você vai perceber que Deus permite algumas coisas em nós para que se manifeste a fé do próprio Deus na nossa vida. Porque a fé é de Deus. E essa fé se manifesta na minha vida e na sua vida. Sim. E aí Deus prendeu Ana e disse, Ana, você não vai ter filho porque eu serrei sua madre. Mas como é que esta fé foi gerada em Ana? Ela disse, mas eu não aceito. Mas eu não quero. Mas eu quero ter filho. E pela fé ela vivia direto num templo, orando e clamando. E Ana simplesmente, ela não pedia várias coisas. Ela só entrava no templo e especificamente, olha que coisa, especificamente ela dizia assim, eu quero gerar, eu quero ter um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Mas ela tinha o impossível. A ciência não tinha solução para ela. Se Ana tivesse na época de hoje, seria diferente. Mas naquela época era uma coisa totalmente impossível. Mas daqui a pouco, Ana tem um filho. Como é que Ana tem um filho? Deus ouviu a oração dela, ela estava no templo, chegou uma autoridade, pastor. Olha que coisa interessante. Porque Deus é Deus de princípios. Deus é Deus de princípios. O profeta, o sacerdote ali, estava no templo, contemplou Ana naquela angústia, aquela tristeza, aquele abatimento. Igual muitas vezes nós temos um impossível da vida da gente e tem gente que fica igual Gabriela, cantando eu nasci assim e vou morrer assim. Você está percebendo que é uma frase? Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Você não precisa falar isso, porque você precisa ter fé em Deus. Porque com sua fé em Deus, tudo é possível para mim e para você. Deus pode mudar nossa geografia, Deus pode mudar nossa vida, Deus pode nos curar, nos libertar. Deus pode nos dar coisas que as pessoas falam assim, você não vai conseguir nunca. Eu vou conseguir pela fé. Aí o que acontece? O profeta viu, o sacerdote viu, e ele começou a dizer, você está embriagado? Ela disse, não estou embriagado. Você não sou filha de Belial. Eu estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor. Então a fé dela estava aflorada. E Ana fala bem assim. E o sacerdote fala bem assim. Então vai, minha filha. A fé vem pelo ouvir. Ana acolheu aquela palavra. Sabe essas pessoas que estão nos ouvindo aí agora, pastor? Tem muita gente que vai sair com sua fé lá em cima. Tem muita gente que vai ver o sobrenatural agindo na vida deles. Às vezes a gente está no auditório de 1.000, 2.000 pessoas e às vezes só 50 recebem o milagre. Então, 1 ou 2. Por quê? Porque aquela pessoa ouviu a palavra, acreditou e aquilo foi gerado dentro dela. Quando Ana ouviu do sacerdote ali, o sacerdote disse assim, vai-te em paz para a tua casa e o Deus de Israel te abençoe. Ana só precisava daquela palavra pela fé. Aleluia. Aleluia. Porque a fé vem pelo ouvir. E ela entendia que era um sacerdote que estava liberando para ela. E quando ela entendeu que foi um sacerdote, ela pegou aquela palavra e aquela esterilidade foi quebrada. Aleluia. Eu quero profetizar que Deus está quebrando esterilidade agora. Amém, Jesus. Jesus. Mas eu quero dizer o seguinte, Ana não foi rebelde. Ana foi inconformada. E deixou que a fé entrasse no coração dela. Porque olha que coisa interessante. A esterilidade pode ser alguma coisa em qualquer outra área.
nada aconteceu na minha vida ou na sua vida, uma esterilidade espiritual. No caso de Ana, era específica mesmo. Seu útero era atrofiado, ela não podia gerar, não podia dar filhos, ter filhos, mas de repente, rapaz, eu sempre digo, pastor George, pastor Eliana, irmãos e pastor que está nos ouvindo, eu sempre digo, persevere na oração com Deus, gera as suas coisas pela fé, porque o tempo em que Deus vai operar, a gente não sabe. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Quando você ora, você está gerando algo muito espiritual. Aleluia. E o sobrenatural de Deus vem sobre a sua vida. Quando eu estava meditando sobre Glória. isso, o Espírito do Senhor disse para mim, tem coisas extraordinárias, meu filho, que eu vou fazer na vida de muitas pessoas. Tem coisas extraordinárias que eu vou fazer na vida do casamento, na vida física, na saúde, na vida emocional, na vida espiritual, na vida financeira. Tem coisas que eu estou desatando na vida de muitas pessoas que vão te ouvir esta noite. Então eu quero que você ouça essa palavra. A idade de Ana foi quebrada, porque ela teve fé em Deus. Meu Deus, eu creio. O profeta liberou a palavra, ela recebeu, e olha que coisa extraordinária. Ela não teve um filho só. Ela teve mais filhos. Porque quando Deus faz, Ele faz infinitamente mais. 500%. Eu quero declarar. Deus operou 5 vezes mais, abundantemente. 5 vezes mais. Tem outra versão, mas a gente nem entra nessa questão. Diz que foi 7 filhos. Outro disse que foi 5. Não importa. Ela teve mais filhos. Vamos botar 5. Então 7. Vamos botar 7 que é melhor. Que é o número melhor. Ana pediu 1. Deus deu 7. Penina era a voz da incredulidade. Olha que coisa interessante, pastor. Penina, Tarsim de Penina, irmãos. Irmãos, Tarsim de Penina, de gente no ouvido da gente, zombando. Olha, eu posso, eu tenho, você não tem. Você não tem porque você não tem fé. Se você não tem fé, você não vai ter nada. E a fé está disponível para mim, para você, para todos nós. Creia e você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Amém. E interessante que quando César estava falando que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, o desatar dos nossos ouvidos. Abrir os ouvidos, pastor. Esses ouvidos precisam ser abertos. Eu estou entendendo que Deus está abrindo os nossos ouvidos nessa live para que a gente não ouça com o nosso sentido natural da audição. Tem que ser os nossos ouvidos do coração, da nossa mente, nosso ser espiritual. Quando você ouve com esses ouvidos, as coisas acontecem. E o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé está ligada, está aliançada com o que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus é a verdade. Um dia a missionária Sirlene, dando aula para as crianças, disse assim, o que é fé? Eu acho interessante, eu sempre falo isso, né, amor? Fé é acreditar que o que Deus disse é verdade. Isso. Então, quando nós não temos fé, nós estamos dizendo que não é verdade aquilo que Deus liberou, falou. Você entende? Então, assim, por isso que fala assim, o meu justo viverá da fé. Deus escolheu uma forma para a gente viver nessa terra. Meu Deus! Ele designou isso. Ele declarou que nós vamos viver por fé. Isso é, nós vamos viver acreditando no que saiu da boca dele. Essa é a maior expressão de honra que nós podemos dar ao nosso Deus, é acreditar na palavra dele. Isso. Você quer honrar a Deus? Creia. Você quer desonrar a Deus? Seja incrédulo. Isso. Sim. Entende? Então, fé tem a ver com honra a Deus. Incredulidade tem a ver com desonra a Deus. Ele fala assim, porque se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tanta gente, quantos de nós falamos tantas vezes, Senhor, eu quero te agradar, eu quero te alegrar. Quer alegrar Deus? Creia no que ele falou e viva de acordo. Tem um texto aqui que eu posso falar, meu amor? Em Gênesis 15, quando o Senhor chama o pai da fé, né? Quer dizer, chamou antes, César já falou sobre isso. Mas em Gênesis 15, quando ele ainda estava
injetando a palavra dele na vida de Abrão, ele disse assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não tenha medo, Abrão. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande. Então, medo é o contrário de fé. Verdade. Entende? Aleluia. O maior opositor da fé é o medo, para nos paralisar. E aí o Senhor fala assim, através de Paulo, o Espírito Santo leva Paulo a esse entendimento: embracem o escudo da fé. E o Senhor está falando para Abraão que ele é o escudo de Abraão. Quando Meu você Deus. levanta o escudo da fé, você está levantando o que Deus falou. Isso. Então, o que Deus falou é suficiente para mim me mover. Eu fico com o que Deus falou. Entende? É diferente você entrar numa guerra sabendo com o que Deus falou. É diferente você ir para um lugar debaixo de uma palavra que Deus falou. Meu Deus. Eu sonhei tanto para Israel em 2018. A sua experiência foi em 2018. 2018 foi. 2018, quando você chegou de Israel, não foi? Foi. Em 2018, eu sonhei para Israel, eu desejei para Israel demais em 2018. Eu já tinha ido em 2007. E eu acordei, eu comecei a orar por isso. Quando eu acordei um dia com uma voz dizendo assim para mim, no ano de 2018, nunca me esqueça, em abril, a viagem era em maio. Isso. Parece, né, irmão? Você não irá para Jerusalém, mas terá uma experiência tremenda. Me deu um temor. Meu Deus. Eu acordei com essa voz e o Senhor falou assim: filha, você não irá para Jerusalém. É uma voz audível, mas terá uma experiência tremenda. Eu fui para a presença e falei: Senhor, eu fico com a tua palavra. Se o Senhor falou que eu não vou esse ano, eu temo por isso. Mas eu confio na tua palavra, que diz que eu terei uma experiência tremenda. Foi o ano que Deus marcou, porque eu tinha separado as minhas férias para esse período de Jerusalém. Mas quando Deus falou para mim que eu não iria, eu fui obediente, eu mudei as minhas férias debaixo de uma palavra dele. Eu joguei minhas férias para setembro. E nos 15 dias de férias, Deus marcou a minha vida em 3 viagens que eu fui. O Senhor me fez ofertar as minhas férias para ir pregar em 3 lugares diferentes, em Feira de Santana, não foi? Em Guanambi e Salvador. Foram 3 marcas, 3 níveis que Deus me levou. Pela primeira vez eu saí assim sozinha, não foi, amor? Você falou assim: vai, minha filha. Eu falei: eu estou ofertando as minhas férias para o Senhor. Só na terceira César estava comigo. E aí, Deus me marcou. Quando eu cheguei em prantos. Eu falei: amor, Deus falou que eu não iria para Jerusalém esse ano, mas que eu teria uma experiência tremenda. Ou seja, eu me movi de acordo com a palavra de Deus, porque uma coisa que a gente entende, que nós estávamos conversando, não foi, amor? Que a fé não é estática. A fé, ela é dinâmica. Isso, amém. Amém. Né? E aí, quando foi no final do ano, foi no final do ano? Foi. No final do ano, nós estávamos numa mesa. O Senhor falou com uma pessoa nessa mesa. E a pessoa falou assim, com uma mulher, e ela falou assim... Olha como os acontecimentos da nossa vida é por fé e são grandes demais, pastor. Olha o que aconteceu nessa mesa com a pastora Ana. Nós estávamos numa mesa nos alegrando, e aí uma mulher falou assim: Deus acaba de me falar que Ele quer te honrar. Meu Deus. E você vai para Israel o ano que vem com tudo pago. A pessoa pagou tudo para ela. Tudo pago. Isso foi depois de um ato de obediência. Eu temi quando o Senhor falou: pare, não sonhe mais com Jerusalém esse ano, em 2018. Se mova para outro lugar. Entende? Porque fé tem que estar ligado com obediência. Você se move em obediência. E aí eu não fiquei choramingando. Entende? Eu queria muito estar lá com meu marido em 2018. Eram 70 anos de Israel, mas o Senhor falou não. Então, o parecer de Deus faz toda a diferença na nossa vida. E Ele me deu uma experiência tremenda e eu me movi para isso. E aí agora Ele estava me honrando. Foi um ato de honra do Senhor. Em 2019, eu vivi a maior experiência em Israel que eu podia viver ali. Não foi, amor? Subir para Jerusalém, subir para Sião, como o Senhor tinha nos convocado.
E ainda tive a honra de subir com meu marido, que também se moveu em fé. Minha passagem estava toda paga, toda comprada. Nós não iríamos no mesmo voo, né, amor? Na última semana, que não tinha mais vaga no voo, alguém precisou desistir. E a vaga surgiu e nós somos juntinhos. Aleluia! Glória a Deus! Você sabe que coisa interessante, pastor? Lá, todas as vezes que eu vou, eu fiz um propósito com Deus. Então, todas as vezes que eu vou, a gente passa uma noite, desde 12 da noite até 6 da manhã, orando no Muro das Lamentações. Todas as vezes que eu vou. E tudo isso é gerado por fé. Agora, olha como a gente está numa sintonia aqui. Eu não sei vocês, eu acredito, pastor César, senti muito que na live da terça fluiu muito. E eu estou sentindo algo muito forte aqui no meu espírito. Olha para você ver como é que funcionam as coisas, pastor. Chega uma pessoa que é muito conhecida. Eu vou falar o nome dela, porque essa experiência marcou muito essa mulher. É a doutora Mônica Zamilucci. Eu tenho muitas experiências com médicos. Muito. E essa doutora Mônica Zamilucci, ela é uma cirurgiã. Por sinal, ela já até fez um procedimento comigo, de uma pequena cirurgia de algumas veias que eu tinha no corpo, e ela se tornou, assim, uma amiga. Ela não é crente. Ela ia na igreja, e ela me viu no altar e foi na minha sala e disse assim: pastor, o senhor pode orar por mim? Falei: posso, doutora Mônica. Agora, olha bem esse diálogo. Olha bem o que ela falou para mim. Eu perguntei: o que a senhora quer que eu ore? Ela disse assim: olha, pastor, eu sonho ser mãe. Eu fiquei grávida já mais uns 4 ou 5 vezes. Só que no 3º mês, eu perco a criança. Eu tenho médicos amigos, eu não sei o que acontece. E no 3º mês, eu aborto um aborto natural. Eu nunca fiz um aborto matando nada. Era uma coisa natural do meu organismo. Aí eu disse assim para ela: doutora Mônica, olha o poder da palavra. Doutora Mônica, a senhora crê que Deus pode quebrar isso na sua vida? Ela virou e disse assim para mim: olha bem, ô pastor, se eu não acreditasse, eu não estava aqui. Falei: muito bem, doutora. Mas, pastor, irmãos, a coisa no mundo espiritual é simples. Nós é que complicamos tudo. Eu virei para ela, botei a mão na cabeça dela e disse assim: Deus vai fazer isso conforme a sua fé, doutora. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, e minha oração só foi essa. Fiz assim, ó. Eu fiz assim: Deus vai fazer conforme a sua fé, doutora. E ela foi embora. Aí ela me procura na igreja na semana e disse: pastor, durante um dia, não sei quanto tempo foi, estou grávida de novo. Mas isso aqui é natural, normal. Mas estou acreditando que dessa vez eu não vou perder. O 1º, o 2º, o 3º mês. Aí conseguiu entrar no 4º. Foi para o 5º. Foi para o 6º. Nunca tinha acontecido isso. No 7º, ela teve que ir para Salvador, gente, lembra? Sabe como é que ela ficava, pastor? Ela ficava, pastora, com os pés para cima. E me ligava e dizia: pastor, nunca essa experiência aconteceu comigo. Eu disse para ela assim: doutora, é porque a senhora gerou isso na fé. E quando você gera a coisa na fé, Deus se envolve com seus sonhos. Boa palavra! Aleluia! E seja em qualquer área. Eu disse: doutora, fica tranquila. A senhora vai tocar nessas crianças. A senhora vai ver o rosto dessas crianças. Pastor, você sabia que eu estou com um pouquinho de medo porque os médicos aqui em Salvador dizem que há uma possibilidade de eu perder. Aí eu disse: mas a senhora acredita que a senhora vai perder? A fé veio pelo ouvir a palavra. Ela disse: não, eu vou ver o rosto dos meus filhos. 2 meninas. Na verdade, ela não ficou grávida de 1, não. Ela ficou grávida de 2. Ei, Jesus maravilhoso. Jesus maravilhoso.
Interessante, né, Sétimo, pastor oitavo, Júlio? Sim, por favor. Pode continuar. sétimo, oitavo, gerou as crianças. Hoje deve estar mais ou menos com 16 anos, as duas meninas mais lindas do mundo. Meu Deus. Porque uma pessoa ouviu uma palavra, acreditou naquela palavra, porque a palavra está onde? Na minha boca e no meu coração. A palavra está aí na sua boca e no seu coração. Você vai viver do que você fala. E essa palavra é a palavra da fé. Por isso que a pastora Valnice colocou o nome do ministério dela, uma experiência que ela teve de fé, de viver uma vida de fé. E ela botou o nome do ministério Palavra da Fé. Pode Isso, falar, pastor. Pode falar, pastor. Você ia falar. isso. O interessante, pastor Júlio, pastora Nadege, vocês estão me ouvindo bem aí? Muito bem. Ótimo. É como a pastora Nadege só falou sobre o ouvir. E muitas vezes na Bíblia, é isso que está acontecendo, alguém até colocou, né? O Crim está aqui com a gente, fala assim, a fé na prática. Quantas vezes na Bíblia o que a Bíblia mais nos orienta a vivermos o sobrenatural é o ouvir. Quando Ezequiel está no Vale de Ossos Secos, no versículo 4, ele diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Jesus Cristo, quando ele trouxe revelações extraordinárias da eternidade, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As 7 cartas, as 7 respectivas igrejas da Ásia, sempre terminaram dizendo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tiago 1,19, que o homem esteja pronto para ouvir, seja tardio ao falar. Isso. Aí nós temos muitas experiências, como aquela que Davi, aquilo ali é para mim um dos mais extraordinários, que Davi vai para o mesmo vale, enfrenta os mesmos inimigos que são os filisteus, ele faz a mesma oração, está em 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 17. Na primeira, Deus diz assim, vai, eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Na segunda, Deus diz, agora não vai, você vai por trás. E dizer isso para um Davi, que o camarada vencer gigante, exércitos eram desbaratados, nem os seus soldados entenderiam. Mas interessante que já terminando o versículo, a passagem bíblica, Deus diz, quando tu ouvires o estrondo, tu dançar das amoreiras, levante e sai correndo, porque eu já saí à tua frente para pelejar. Então, existem sobrenaturais que eu acredito, para pessoas que estão assistindo a live, que Deus já liberou palavras sobre cura sobre sua vida, palavras sobre restauração, libertação, só que esse frenesi, essa busca desenfreada de tecnologia, de distrações, talvez tenha impedido de nós ouvirmos direcionamentos dos céus sobre a nossa vida, que pode desencadear um grande rompimento sobre a nossa vida. Então, é o que o senhor falou, e o que a pastora Nadege diz. Tudo está em relação a ouvir. Não é que Deus não esteja falando, é que talvez nós não estamos atentos, ouvindo a voz meiga e poderosa do Senhor. E olha que coisa interessante, né, pastor? Assim, por exemplo, se a gente for pegar algumas coisas na Bíblia, por exemplo, um mar que abre, um povo que passa por meio do mar, e o mar fecha, Faraó. Quer dizer, se você pegar para a cultura grega, os gregos, que é uma coisa mais da cultura, os romanos, que é mais da questão da idolatria, você vai perceber o humanismo, o povo que usa a razão, a Bíblia, por exemplo, Jonas, dentro de um grande peixe, parece a história da carochinha, mas a gente acredita nisso. Se tivesse fé. É fé. Então, as coisas que tem na Bíblia, por exemplo, como é que a gente adora um Deus, um Jesus, que a gente nunca viu fisicamente? Na sua geração aqui agora, na minha gerações passadas, ninguém nunca viu Jesus. Estou falando assim, fisicamente. Mas por que a gente acredita? Pela fé. A gente acredita pela fé.
Porque se não for para a fé, como é que você vai acreditar nessas coisas? A palavra que é de Deus. Esta palavra é de Deus. Eu acredito que essa palavra é de Deus pela fé. E eu tenho experiências profundas com Deus pela fé. Tem um versículo aqui que a pastora Ana... Meu Deus, misericórdia. Olá, pessoal. Deu uma pequena travada aqui. Travou, não foi, gente? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Travou, né, pastor Júlio? Já está retornando aqui para a gente encaminhar. Vamos lá, voltou aqui. Vamos lá. Travou e agora voltou. Voltamos. Voltou, aleluia. Glória a Deus. Tem um versículo que diz assim, a gente estava falando sobre ouvir, né? E fala Sim. assim que se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, você vê que o ouvir, a fé e o se mobilizar, está tudo interligado, né? E não praticante assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência, porque não houve prática a respeito do ouvir. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que realizar. Olha o que a palavra de Deus nos garante. Se nós ouvirmos e praticarmos, ou seja, agirmos com fé diante da palavra de Deus, e nos movermos, porque a fé ela não nos deixa de braços cruzados, não. A fé nos faz andar conforme os detalhes e a palavra do Senhor. E aí, se nós formos operoso praticante daquilo que saiu da boca de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos. Aleluia. Em tudo, não é em alguma coisa, em tudo que realizar. Então, o que eu aprendo com isso? Que eu preciso de um parecer de Deus para cada área da minha vida. Para cada momento da minha vida, eu preciso saber o que está na mente de Deus. E eu só vou, por isso que a fé está ligada ao lugar secreto, porque eu preciso estar com o meu pai, eu preciso conhecer o meu pai, eu preciso ouvir o meu pai, porque Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem. Preciso viver do que sai da boca de Deus. Isso que tem que nortear a minha vida, né? E em nome de Jesus eu creio que Deus está se movendo no nosso meio e nos fazendo pessoas praticantes da palavra. E a pessoa constante, pastor, essa palavra de Tiago ela é muito interessante porque ela tem tudo a ver com a fé. Por quê? O que acontece? Ele fala assim, é como uma pessoa que se contempla no espelho, sai, e quando a gente, por exemplo, você está aí com uma camisa jeans azul, você já se viu antes de você entrar. Eu também fui lá, passei aqui alguma coisa para ficar mais bonitinho, lavei o rosto e tal. Mas a gente viu no espelho e saiu. Então a gente não se lembra como é que eu estou agora. Será que eu estou do mesmo jeito que eu me vi? E tem gente que até se esquece. Aí o texto está dizendo que você precisa se ver na palavra. A palavra é o espelho para a sua vida. Então você está pautado na palavra de Deus. Tiago está dizendo assim, ó, que quando você abre a Bíblia, você precisa se ver na Bíblia. Porque a Bíblia é um espelho para você. Então alguém chega e fala assim, pastor, não pode, não vai dar certo. Olha, isso aí é impossível para você. Eu contei algumas experiências, falei daquele médico também, outra história com médico. Tem uns médicos que entram no meu caminho, tem uns que são muito abençoados, e outros, às vezes, estão as cajadadas também. O médico queria atrapalhar o apóstolo comprar o ginásio da Sião, velho. Ele disse que era quase impossível aquele valor. Mas o apóstolo dizia assim, mas Deus me deu uma palavra que aquele ginásio é nosso.
Então o apóstolo não estava comprando por irresponsabilidade para deixar a igreja numa situação difícil. Ele não estava fazendo uma coisa inconsequente, ele estava fazendo uma coisa por fé e obediência ao que Deus falou com ele. Isso, ouviu. Ouviu. Eu me lembro que quando César, no jubileu dele, 50 anos de César, no ano de 2013, César falou assim, eu não quero uma festa, eu não quero nada, eu quero um decreto de Deus para minha vida. E ele falava sobre isso, eu quero um decreto de Deus. Só que a mulher sempre quer fazer alguma coisinha, né, e tudo. Aí eu cheguei para o apóstolo e disse, apóstolo, César não quer nada. Mas assim, ele falou que ele quer um decreto de Deus. E esse decreto, ele falou assim, eu quero que o apóstolo libere um decreto de Deus sobre a minha vida. Você lembra que você falava isso? Aí eu fui atrás do apóstolo e o apóstolo falou assim, então eu vou buscar que decreto é esse. Que Deus quer dar de presente para o pastor César. Só que quando eu falei isso, 15 dias antes do aniversário de César, eu falei assim, aí no final, apóstolo, a gente entra com a macrocélula toda, depois do culto de gratidão, a gente entra e faz um vídeo, faz uma homenagem, que ele não quer festa, não quer nada. Tá bom, vou buscar o decreto de Deus. Aí eu estava no meu quarto de oração, num domingo de manhã, uma semana antes, o Espírito Santo falou comigo, leve uma oferta no meu altar hoje. Porque o jubileu do seu marido vai tocar a sua vida. Em obediência à palavra de Deus. Era um domingo de manhã. Eu falei, meu Deus, deixa eu ver o que eu tenho aqui na minha bolsa. O que eu tenho? O Espírito Santo falou assim, pegue a agenda. Quando eu abri a agenda, já estava o dinheiro lá. Dentro da agenda, um dinheiro separado, que eu tinha guardado não sei para quê. Mas o Senhor fez eu guardar esse dinheiro. E era o dinheiro da oferta do domingo de manhã, uma oferta de honra ao Senhor. E eu fiz em obediência a voz que eu ouvi do Senhor uma semana antes do jubileu. Quando é na quinta-feira, a pastora Régia me liga e fala assim, pastora Ná, já recebeu o decreto de Deus. O decreto, ele já sabe que Deus quer abençoar a vida do pastor César. E o Senhor tinha falado, leve, nesses dias, né, no domingo anterior, a oferta eu deixei no altar. E falei, César, estou ofertando pelo seu jubileu ao Senhor, em honra ao Senhor. E o Senhor falou que vai tocar a minha vida com isso. No dia que a pastora me ligou para dizer que o apóstolo tinha recebido o decreto, o Espírito Santo falou comigo, ninguém falou comigo. Falou assim, minha filha, é a sua consagração pastoral. Chegou o tempo. Meu Deus. No jubileu do seu marido, eu vou tocar o seu ministério. E você vai ser consagrada de surpresa para a igreja. Meu Ninguém Deus. sabia que eu sabia. Eu não falei para ninguém, porque quem me falou foi o Espírito Santo, eu fiquei calada. E César me perguntava, a pastora te falou que decreto é esse? Eu falei, sim, a pastora não me falou nada. Porque quem tinha me falado era o Espírito Santo, né? Então eu guardei, ninguém sabia que eu sabia. Eu chorei 3 dias no quarto de oração, pastora Eliana. Chorei 3 dias, falei, Senhor, o Senhor falou assim, você nunca me pediu isso. Mas eu separei o jubileu do seu marido, a unção que está sobre a vida dele vai derramar na sua vida e vai ser selado o seu ministério naquela noite. E depois de toda a festa, de toda a alegria, de todas as palavras que foram liberadas por vários pastores para César naquele jubileu, o apóstolo chamou e falou, pastor César, tem um decreto de Deus aqui hoje, nessa noite. E esse decreto é a consagração pastoral da sua esposa. Deus reservou esse dia. Foi aquele tempo de muito choro. E o Senhor só me falava assim, você ouviu, você creu. O Senhor mandou entregar ali aquela oferta agradável a Ele. Você se moveu em fé. Eu não sabia, no dia da oferta, eu não sabia o que era. Depois o Senhor me revelou. Então, queridos, fica com o que Deus falar para você andar, para você se mover, para você fazer a fé. Isso! Palavras precisam ser liberadas, atitudes. Deus gosta de ver movimento. Deus ama quando a gente se move, porque a gente está honrando a palavra dele, a palavra que saiu da boca dele. Pastor, falta 7 minutos aqui pelo meu relógio. Sim, pode falar. Meu amigo, pode falar. Só guardando essa frase, pastor André, fique com aquilo que Deus lhe falou. Primeira coisa, fique com aquilo que Deus lhe falou. Segunda coisa, nós temos só 5 minutos. O negócio está fluindo tanto que eu só me lembro aqui do horário e quando passei a mão aqui, 5 minutos para terminar essa live. E terça-feira a pastora Ana 10 estará conosco, viu, gente? Se Deus quiser,
Pastor Nadeste estará conosco na terça-feira. Pastor, fica aí, deixa fluir. Quando terminar que eu lhe aviso. Pronto, pastor, eu vou fechar com o seguinte. O mesmo texto que a pastora Ana leu aqui. Só que eu queria pegar assim, ó, Deus disse assim para Abraão, né? Deus disse para Abraão assim, olhe para os céus e veja as estrelas e conta. Você consegue? Olha para a areia e você consegue contar os grãos da areia? Assim será a sua descendência. Só que, sua esposa era estéril. Isso. A esposa dele era estéril. Como é que Deus faz uma promessa de uma geração, de uma nação, para alguém que a mulher não pode gerar? Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Pastor, não adianta. Eu acredito que Deus vai dar entendimento para todos nós, porque a gente também está aprendendo muito. Olha, todo cristão, a marca da sua vida tem que ser fé. Na vida de todo crente. Então, olha que coisa interessante. Só para a gente, porque se alguém é ouvinte da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, mas se eu sou só ouvinte, a pessoa senta na igreja para te ouvir. Você é só ouvinte e não pratica, porque precisa ter marcas de fé na sua vida. Amém. Isso. Deus quer marcar você. A fé marca a gente. Então, se eu sou ouvinte e não sou praticante da palavra, eu sou como um homem que contempla no espelho o meu rosto natural. Então, eu só vivo no nível natural, nas coisas natural, tranquilo, do dia a dia, do viver natural. Mas aqui fala assim, olha que coisa. Pois assim mesmo se contempla e se retira. E para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, aquilo ali não gerou nada na pessoa. Mas a Bíblia, eu quero fechar com essa palavra, a Bíblia é o espelho da alma da nossa. Você precisa se ver na Bíblia. É como um espelho para nós. A minha vida não está pautada na incredulidade, nos impossíveis, não. A minha vida está pautada na fé no meu Deus. E eu acredito que tudo é possível ao que crê. Aleluia! A palavra de Deus. Então você tem que viver pela fé. Amém, Jesus. Eu quero, nos 2 ou 3 minutos, 4 minutos ali, levantar minhas mãos aqui e dizer o seguinte: Senhor, em nome de Jesus, traduza por amor do teu nome para cada pessoa que nos ouviu a palavra que foi ministrada nessa noite. Traduza aos corações, quebra grilhões agora. Senhor, eu quero te pedir que o pastor George, juntamente com sua esposa, vai ouvir dos homens, das mulheres, dos jovens que estão ouvindo, adolescentes, até das crianças, milagres sobrenatural. Gente que a esterilidade foi quebrada, espiritualmente falando. Meu Deus, o Senhor está tirando a rebeldia, a tristeza. Trava não, meu filho. O Espírito Santo eu recebo. Oi, está liberando, eu estou recebendo. Travou, meu pai. Pai querido. Oh, Jesus, que poder, meu Deus. Caiu, mas vai voltar, em nome de Jesus. Essa oração, precisa dessa oração. Precisa dessa oração, pastor Júlio. Precisa dessa oração. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Agora a gente tem mais 1 hora, né? Tem 10 segundos só. 10 segundos. Muito obrigado. Deus abençoe.